Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Calorzão. Desculpem pelo atraso aí de 4 minutos. Se eu não tomasse um banho agora não ia dar certo, porque hoje tá um calor absurdo. Vou fazer o convite aqui pro professor Vinícius. Hoje, o nosso tema é um pouquinho diferente. A gente vai abordar aqui com o professor Vinícius sobre a leitura. E decidimos colocar o tema como Você sabe ler? Então fiquem aí e observem o que vai acontecer. Deixa eu só ver o que o professor Vinícius está me mandando aqui através do WhatsApp. Só um minutinho. Ótimo. Vou mandar o convite aqui pro professor. Professor, aqui tá dizendo aqui que você não pode participar. Que estranho. Tenta me mandar o convite daí. Vou até printar a tela aqui. Voltei aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora aqui. Professor Vinícius, aqui ainda tá como não pode participar. Eu vou ver se é meu celular aqui. Eu vou finalizar essa aqui e abrir outra. Boa noite, boa noite. Tô tentando aqui mandar o convite aqui pro professor Vinícius. Aguardem só um minutinho que os erros técnicos aqui são normais. Professor, eu acho que não vai dar pra eu te adicionar aqui não, hein? Deixa eu ver se no seu perfil pessoal aqui eu consigo. Ah, eu acho que agora foi. Boa noite, Davidson Branco. Boa noite, Clóvis. Eu acho que agora foi. Vamos ver se a minha internet me ajuda. Boa noite, professor. Tudo bem? Bem? Tá conseguindo me ouvir bem, me ver bem aí? Tá cortando um pouquinho. E você tá me ouvindo bem? Escutando o senhor, eu estou escutando perfeitamente. O meu problema aqui é minha conexão. Essa minha internet aqui é só Jesus na causa, viu? Não tá muito escura a imagem? A sua? Eu É. acho que não. Deixa o pessoal dar um feedback pra gente aqui. O que vocês acham aí, pessoal? Tá escuro? Tá dando pra ver bem aí o professor Vinícius? Pra mim tá perfeito aqui. Joia. O Boa pessoal noite, tá mandando uma joinha aí, professor. Eu acho que tá bom. joia. Boa noite a todos aí, bem-vindos. Só para dar um recado, essa live ela está sendo transmitida pela página aqui Sou Radiologia e também pelo canal do YouTube da 9AD do professor Cláudio Souza. Então, a chance da live ser perdida é mínima hoje, né, professor? Graças a Deus. Joia. Professor, vou começar aqui abrindo espaço, assim como que eu faço para todos, para o senhor fazer uma breve apresentação, aí, um breve resumo sobre quem é o professor Vinícius. O espaço é todo seu, professor. Fica à vontade. Joia. Tafarel, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os colegas, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Vinícius. Assim como muitos que estão aqui, eu sou tecnólogo em radiologia, né? Fiz o mestrado em educação, comecei o doutorado em educação e hoje eu vivo a minha rotina integral na área da docência, né? Então, durante o dia, eu sou professor no Senai de São Paulo, né, na Vila Leopoldina, na Escola Mariano Ferraz, e à noite eu sou professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. E aos finais de semana, eu sou professor da pós-graduação da Faculdade de Medicina do ABC. Então, hoje, a minha vida se resume à docência e a trabalhar com a inteligência e desenvolvimento intelectual dos meus alunos. Show de bola, professor. Show de bola. Tá explícito aí que você conhece bem sobre o tema educação. Pouquinho. E hoje aqui o tema é bem proposto aqui, baseado nas conversas recentes que eu tenho tido com você, professor. Agradeço muito o senhor ter contribuído demais, demais mesmo para o meu aprendizado, para eu sair daquela caixinha lá da mesmice, da alienação cultural que a gente tem hoje, não só
no nosso país, a gente tem no mundo isso, eu me enquadro nisso ainda, estou lutando para sair desse grau. E o nosso tema hoje é baseado nisso aqui. O senhor tem um breve resumo aí para fazer disso aqui que você me indicou, professor? Olha, quando eu comecei a minha vida intelectual, né, e pode parecer um pouco pernóstico, né, um pouco arrogante falar de vida intelectual no país, num país onde a média de consumo de livro, né, cada brasileiro consome, em média, 2,3 livros ao ano. 30% dos brasileiros nunca compraram um livro na vida. Então, você falar hoje de vida intelectual, de formação intelectual, falar que você é um profissional da inteligência, pode causar até um certo desconforto, né? Mas esse livro ele entrou na minha vida num período que eu estava fazendo o mestrado, né? Muitas pesquisas, muitas indicações de leituras, né? Que os nossos professores traziam para a sala de aula e eu estava tendo uma dificuldade. Então, perceba que eu fui ter acesso a esse livro, eu já estava no mestrado. Quer dizer, até chegar no mestrado, tudo que eu li na minha vida, talvez eu não tenha lido corretamente. Né? Então, pensar sobre isso traz um desconforto muito maior do que não ter acesso a esse livro. Depois que eu o conheci, né, todas as pessoas que eu me relaciono, eu procuro fazer a indicação desse livro para ela recomeçar a sua vida intelectual. Porque a gente pode ler muito, mas não ter entendido nada. Então você vai ser só uma pessoa cheia de referência. Então você aumentou o seu estoque de informação, mas o seu entendimento ainda continua raso, né? E na realidade eu recebi essa indicação de um professor no mestrado, né? Quando eu fui conversar e reclamar que eu estava tendo dificuldade de compreender algumas leituras, principalmente as de área filosófica, as leituras gregas. Ele falou, você já ouviu falar no livro Como Ler Livros? Falei, não, nunca ouvi falar. E aí eu tomei contato com essa leitura. E logo uma semana, duas depois da indicação que o professor me fez, eu vi o professor Olavo de Carvalho também indicando esse livro como sendo um divisor de águas na vida intelectual dele, né? Aí você percebe que o livro, né, foi publicado ali na década de 40, né? E ele chegou ao país 34 anos depois. Então você já percebe, né, o quão carente é o Brasil, né, no que diz respeito à formação da arte de ler. Porque ler é uma arte, né? A gente não pode confundir ler, né, com decodificar os signos das letras, né? Que é a parte de alfabetização. Então se confunde muito, né? Alfabetização é uma coisa, né? Ler é outra completamente diferente, né? Até porque não se ensina na escola técnicas de leitura. Não se ensina na escola velocidade de leitura. Tiraram das escolas o acesso à literatura. Então esse livro, né, ele vem para resgatar toda essa construção de uma vida intelectual consciente, orientado para a busca da verdade. Entenda a verdade no sentido de investigação por conta própria, e não apenas consumir ideias empacotadas, né, prontas, que são introjetadas na sua mente sem você perceber, né, e questão de minutos você está repetindo um discurso que muitas vezes nem é seu, né, foi introjetado e você não percebeu. Bem colocado, professor. E sobre esses discursos que o senhor está falando, isso acontece muito, por exemplo, da gente tá vendo vídeo na internet sobre a nossa área mesmo, o professor falando de A ou B, e você pega aquilo para si, e na maioria das vezes você não tem nenhum hábito de pegar, abrir um livro, ou ir na própria internet buscar referências. E esse livro aqui ele tem me ajudado bastante. Eu vou dizer por quê, professor. Eu sempre costumei ler bastante, porém, eu lia por ler. Lia por ler, somente isso. Pegava um livro, lia, e depois que eu comecei a ler esse livro aqui, eu tô no capítulo 3 agora, tô engateando ainda nele. Eu sei que você já deve ter lido ele aí umas 3, 4 vezes, fácil, fácil, fácil. Eu percebi que tudo aquilo que eu já li até hoje não valeu de nada. Acho que travou aí, professor. É a minha internet ou a do professor que caiu aí, pessoal? A minha internet é abençoada aqui, viu? Dá um minutinho aí para ele voltar.
Só um minuto aí, pessoal. Tenha um pouquinho de paciência. Enquanto isso, acho que a internet dele caiu, porque ele saiu. Enquanto isso, vocês mandem essa live aí através do aviãozinho aqui embaixo aqui, para outras pessoas também. Eu acredito que o professor aí, Vinícius, ele tem muita coisa aí para passar para a gente. Eu tenho aprendido muito com o professor, muito, muito mesmo. E cada informação que ele passa é uma ideia nova, assim, que abre a cabeça, que te faz pesquisar mais, ir atrás das coisas. E tem muito pra gente sugar desse professor, viu? Voltou. Tinha caído, eu acho. A Gel tá perguntando, o livro é esse aqui, ó. O tema da nossa live hoje é um pouquinho diferente de radiologia, mas eu acho que isso aqui se aplica muito à nossa área, porque tem várias coisas que a gente faz aí, tem uns vícios que pode ser evitado através da leitura, mas a leitura consciente, né, professor? O senhor estava falando há pouco, antes de cair seu celular, aí sei lá o que aconteceu. O celular. Pode retomar aí, professor. Você falou, né, da relação com a radiologia, né? Se você não sabe ler, nem a radiologia você consegue entender, né? Hoje, um pouco mais cedo, a gente estava falando, né? Você mandou a pergunta lá aqui sobre a educação clássica, né, e a educação moderna. E se você observar o que era conduzido pela educação clássica, era o alinhamento entre gramática, entre lógica e retórica. Isso no grego e no romano. E eles entendiam que esse circuito, essa tríade, né, que é o famoso trivium que você comprou, é que dá sustentação para você estudar exatas, humanas e biológicas. Ou seja, você precisa saber ler de fato, né, para compreender as outras disciplinas. Então, todas as pessoas que passam pela minha sala de aula, pela minha vida, né, e a gente começa a desenvolver um relacionamento, eu sempre indico, para tudo que você está fazendo, volta aqui, pega esse livro que você vai aproveitar melhor a leitura. Quer um exemplo? Esse livro eu sei que você tem aí, né? Tenho. Tá por aqui. Todos que o senhor está me indicando, eu estou comprando, ó. O Admirável Mundo Novo. Langes, né? Ótimo. Esse livro, se você pegar esse livro para ler, um leitor comum, que não está orientado por esse, ele não pegou a técnica daqui, né? Ele vai pegar esse livro aqui e ele vai começar a ler do início e vai até o final. Se a pessoa estudou esse livro e se apropriou das técnicas de leitura que tem aqui, ele não vai começar esse livro pelas páginas iniciais. Porque logo no prefácio, né, e esse livro tem 4 prefácios, ele já vai mostrar a indicação de que a leitura desse livro começa lá pelo final. A gente não entende isso aí, professor. Antes de eu começar a ler o Como Ler Livros, eu comecei a ler a Vida Intelectual. Eu li a contracapa, para entender ali um pouquinho, li o prefácio, mas nem me toquei que estava me direcionando para ler lá a parte lá dos 12 conselhos de São Tomás. Tô errado? É mais ou menos isso, né? 6 conselhos de São Tomás de Aquino, para alcançar o tesouro da ciência. Então, exatamente. Aí você perde toda a contextualização do que a obra, do que o autor pretende entregar. Porque quando você faz essa leitura já consciente, então você já absorveu a técnica do como ler livros. E aí você iniciou você começou a ler o prefácio, opa, ele está mostrando que você deve começar pelo final, pelos 16 conselhos de São Tomás de Aquino, porque foi através desses 16 conselhos que ele teve a ideia de construir o livro dele e escrever. Né? Então ele não teve uma inspiração divina, né? Ele teve um referencial teórico que foram os 16 conselhos de São Tomás de Aquino. Muito bom, professor. E essa importância, né, de você ler de maneira ativa, de você ler de maneira consciente, né? Sabendo o que você está fazendo. Então você até iniciou corretamente, porque você fez a leitura inspecional, que é o segundo nível de leitura que está aqui no Como Ler Livros. Né? Você leu capa, contracapa, tem que ler o índice emissivo, notas de rodapé, né? Então você começou corretamente, mas talvez a leitura estivesse desatenta. Quando você fez a imersão para dentro do livro, né? Começou a folhear, um hábito que eu tenho, eu sempre leio com um lápis na mão. E aí eu vou seguindo com o lápis nas linhas.
e sentado, né, para que eu fique atento. Porque se você pegar um livro e deitar no sofá, você dorme. Você pegar um livro e deitar no sofá, uma orientação, né? Eu estou com a caneta aqui na mão, mas eu uso o lápis para não estragar o livro, né? Você começa a acompanhar com os olhos, chegou no final da linha, você se perde para começar lá na outra linha de volta. Você fica procurando. Isso tira a atenção para apanhar aquela bola que ele usa como parábola aqui. Né? Você nem Então, lembra mais o que você estava lendo, né, professor? Você nem lembra. Você só acompanhando com o olho ali, você se perde muito fácil. Se perde muito fácil. Eu acompanho com o lápis e eu gosto de ler em voz alta. Eu gosto de me ouvir lendo. Porque aí eu treino também a comunicação. Respeitar uma vírgula, respeitar um ponto final, respeitar uma exclamação, uma interrogação. Porque muitas vezes você lê, né, uma frase, aí você chega no final, você vê lá que era uma interrogação. Mas você não leu ela como interrogação. Você leu como um texto corrido. Né? E quando eu chego no final do parágrafo, né, mesmo que não seja um ponto final, seja só um ponto, né, que vai continuar na mesma linha, eu gosto de parar naquele ponto e voltar a refletir naquela linha. Porque eu vou ver se tem os verbos indicativos de ação, né? Eu vou ver as palavras-chave, porque entenda a leitura, como o próprio livro diz, é um diálogo do autor com você. Né? É o que ele fala da diferença do ensino e descoberta. O ensino, né, é a descoberta com a ajuda de um professor. A descoberta, né, sem auxílio, a única ferramenta que você tem é o livro. É o livro de você. Professor, eu acho até legal você voltar um pouquinho aqui. Eu tinha até colocado em pauta, o pessoal tá falando que tá travando. Para mim tá normal aqui. Eu tô travando aí, senhor professor? Tá normal também. Estranho. O pessoal tá reclamando aí, falando que tá travando, mas para mim tá normal aqui, o professor não tá travando não. Mas enfim. Vamos ver. Deixa eu voltar à pergunta. Enquanto tá boa a conexão aqui, não tô percebendo nada de estranho, a gente vai continuando, professor. Você falou sobre o nível 2 de leitura. Eu achei interessante essa parte do livro aqui, falando sobre os níveis que tem de leitura, que são 4 aqui. Fala um pouquinho sobre cada um, que eu imagino que a maioria que não deve nem saber do que se trata esse livro e deve achar até estranho o título aqui, né? Como ler livros. Pensa, por que eu preciso de um livro ensinando como que eu vou ler um livro? Então é legal citar esse ponto aí, professor, sobre os níveis de leitura. Uma grande preocupação que Mortimer Adler tinha, né, era no resgate da construção da vida intelectual. Né? Então, ele escreveu esse livro baseado, né, ou seja, referenciado, seria a palavra mais indicada, por grandes obras. Como, por exemplo, Aristóteles, São Tomás de Aquino, John Locke, John Stuart Mill. Né? Então, ele tinha um referencial, um arcabouço, né, que ele considerava importante que os estudantes tivessem acesso. Né? Então, ele analisava, por exemplo, para voltar um pouquinho, a questão da alfabetização dos Estados Unidos. Todas as nações e não como a gente pensa, né, que é o curso superior, que é o ensino médio. Não, é quando a criança está começando a ser alfabetizada. Quando ela olha no fundo branco com letras pretas, é que começam, né, o trabalho de compreensão do mundo. Qual é o primeiro trabalho de compreensão do mundo? É a alfabetização. Que aí entra no nível elementar, que é o primeiro nível do livro. Elementar é aquele indivíduo que é alfabetizado. Então, todos nós aqui estamos no nível elementar. Nós temos alunos, né, que o livro cita, não sou eu que estou falando, mas eu concordo com isso porque eu vejo na prática. Né? Tem alunos de curso superior que estão se formando e ainda continuam no nível elementar, que é o primeiro nível de leitura, que é o nível de leitura de alfabetização. Ele sabe ler, ele forma frases, mas a interpretação, né, a compreensão é rasa. Então ele termina de ler um artigo científico, ele não consegue extrair daquele artigo o que ele pretende entregar como informação.
Ele lê um Acontece livro. muito, professor. Comigo isso acontece. Eu leio o artigo e não consigo entender. Esse livro está começando a me direcionar mais para essa parte, de eu começar a construir um pouquinho mais o pensamento ali em cima do artigo. Como eu estou fazendo faculdade, cobra um artigo por semestre, eu comecei a ler esse livro justamente por isso também. E está me auxiliando aí, de certa forma. Exatamente. Então, olha como isso se a gente for refletir, é triste. Porque imagine uma nação que a grande maioria das pessoas estão no primeiro nível de leitura e elas nem sabem que estão, porque ela não sabe que existe esses níveis, né? Então, o primeiro nível é o nível elementar. O segundo nível é o que você falou um pouco mais cedo, quando você começou a ler A Vida Intelectual do Padre Sertilanges, né? Você você abriu o livro, né? E foi lá e entrou no nível averiguativo ou inspecional, é a mesma coisa. O segundo nível pode ser chamado de averiguativo ou inspecional. É a mesma coisa. O que significa isso? Então, eu peguei o livro, né, tô lá na prateleira, falo, bom, eu já sou alfabetizado, então o nível elementar eu domino. Mas eu quero saber se eu devo ou não comprar esse livro, se ele é interessante ou não para mim. Ah, eu vou aplicar nele aqui a leitura averiguativa. A inspecional. Ah, mas o que é isso? Vou ter que ler o livro todo? Não. Capa, contracapa. Então, por exemplo, aqui no Como Ler Livros, vamos usar ele como referência. O que tem aqui? Ah, Mortimer Adler foi um filósofo, foi um professor, foi um teórico da educação norte-americano. Conta um pouco da história dele, os referenciais, né, que ele utilizou na vida acadêmica e na construção da vida intelectual. Né? Todos os livros que ele produziu foram mais de 50 livros. Né? Você tem esse Como Ler Livros e tem a Arte de Ouvir, que é muito bom também, do mesmo autor. Né? Então, já li capa contra... Daí vou lá no final. Capa e contra capa, porque são dois autores. Né? Tem o Charles von Doren, conta, né, um pouco da biografia dele. Aí eu vou lá e vou dar uma investigada no índice. Eu já gosto de ver aqui a ficha catalográfica, para ver quando foi a primeira publicação, quantas edições e reedições fizeram, quem foram os prefaciadores, quem escreveu o prefácio, né? Aí eu avanço, aí eu vou lá no sumário, e aí eu vejo, olha, tem dimensões da leitura, níveis de leitura, né? Tem como ler diversos assuntos, né? Aí eu vou dando uma investigada, ótimo. Aí eu posso dar uma olhada, vou dar uma folhada para ver as notas de rodapé, né, para ver quais são as referências, o que ele está citando, o que ele está usando como exemplo. Pronto. Aqui eu já cumpri o papel da leitura averiguativa, da leitura inspecional. Né? Como é que eu sei que eu cumpri essa etapa? Né? Aí no livro você vai encontrar perguntas, né? O que este livro quer dizer? Como ele diz o que quer dizer? E o que o seu conteúdo significa? Essas três perguntas você tem que ter condição de responder já com a leitura averiguativa, que é para você saber do que é o assunto. Eu não precisei ler o livro todo para saber sobre o que é. Então, por exemplo, vamos imaginar, vamos testar no próprio livro. Eu acabei de fazer a leitura inspecional aqui, o averiguativa. O que este livro quer dizer? Esse livro é um guia de leitura inteligente. Como ele diz o que quer dizer? Através de indicação de níveis de leitura e da relação dos gêneros literários. O que o seu conteúdo significa? Que ele quer formar bons leitores. Leitores para que aumente o seu entendimento. Pronto, consegui responder as três questões. Ou seja, eu já me dou por satisfeito porque eu cumpri a leitura inspecional e averiguativa. Eu sei que eu professor, eu achei interessante o jeito que o autor coloca aqui no livro, que essa leitura ela é chamada de a leitura da livraria, né? De quando você vai comprar o livro. Exatamente. Porque você fica lá folheando. Mas as pessoas fazem, né, esse folheio sem ter uma consciência do que está fazendo. Então, o que ela faz? Ela pega o livro e ela perde tempo, porque ela faz assim, para numa página e ela lê um negócio que está totalmente fora do contexto. Porque ela não está seguindo a linha cronológica, né, que o autor colocou ali para diálogo. Então, por isso que tem essa indicação de ler capa, de ler contracapa, de ler índice, de ler nota de rodapé. E aí responder as perguntas que são feitas lá. O que esse livro quer dizer, como ele diz o que quer dizer, né, e o que o seu conteúdo significa. Pronto, se você respondeu isso aí, o papel da leitura averiguativa, ok. Né?
Aí você entra no Essa terceiro live nível. aqui, professor, ela pode até se enquadrar no quadro de finanças também, né? Porque se você reconheceu essa parte do nível averiguativo, você vai economizar dinheiro, porque você chega lá na livraria, lê a parte do livro ali, você leu a capa, a contracapa, sumário, e você não se interessar no livro, o livro não ter uma identidade ali com você, a primeira coisa que você vai fazer, o livro você vai deixar de lado. Nem vai gastar dinheiro. Exatamente, porque as pessoas, olha, o que acontece, né? O ser humano ele é muito visual. Visualmente falando, não é uma capa bonita, né? Não E é colorida, né? Agora, eu vou comprar um livro desse que custa em média, quando eu comprei, eu paguei quase R$ 100, 98 tá o alguma mesmo coisa. preço ainda. Tá 98 que eu paguei. Não é um livro barato. É um livro caro. Para chegar em casa e abrir e não ser aquilo que eu estava esperando. Então, agora, aquele leitor consciente que vai para uma livraria, opa, deixa eu aplicar aqui a leitura averiguativa e inspecional antes de comprar esse livro. Em menos de 2 minutos, 3 minutos, você faz isso. Por quê? Porque você já sabe o que vai fazer com o livro. Veja, o livro é um instrumento. É um instrumento de construção de uma dialética entre você e o autor. Pô, eu sei que é um livro, mas o que eu vou fazer com esse livro aqui? Vou sair lendo que nem louco? Não, eu vou aplicar uma técnica nele. Olha como muda completamente de figura as coisas. Por exemplo, não sei como os professores hoje, de maneira geral, né? Principalmente os da radiologia. Olha, lê esse artigo científico aqui e passa para o aluno. Poxa, isso é uma agressão ao alunado. Por quê? Porque o aluno não tem técnica de leitura. E a técnica de leitura para artigo científico, ele precisa entender o que é um objetivo, o que é método, o que é metodologia. Método é caminho. É diferente de metodologia. Se o aluno não sabe isso, a etimologia da palavra, ele nem sabe o que ele está buscando. E aí chega no final, tem essa dúvida. Poxa, o que esse artigo quis dizer que eu não entendi? Não sabe interpretar uma tabela, um gráfico estatístico. Então é isso que fragiliza a nossa formação. É isso que fragiliza a nossa compreensão. Por que nós estamos tendo um resgate da educação clássica hoje? Do homeschooling, né? Do estudo em casa, guiado pelos pais. Porque a educação clássica, ela forma a base, que é a linguagem. Sem linguagem, você não entende o mundo. Você não acessa a realidade e a verdade. No entanto, que o povo brasileiro ficou em um dos últimos lugares numa pesquisa sobre percepção de realidade. Já não basta o péssimo índice na educação, agora a gente está em um dos últimos lugares de percepção de realidade. O que isso significa? Que a gente não entende o mundo que vive. Né? E tudo vem da onde? Eu acho que tudo isso se enquadra, professor, numa palavra que você disse aí, fora desse contexto que eu vou colocar aqui, mas eu acho que a realidade não só do Tafarel, do Vinícius, eu acho que da sociedade inteira. Hoje as pessoas estão muito visuais, né? Então elas preferem ir por YouTube, ir para o Instagram para aprender, ir para um próprio documentário sobre qualquer tema, do que pegar um livro de fato para ler. E eu acho que essa interação também com o papel, com a folha, de você abrir o livro, entender ali, mesmo que seja no meio digital também, aqueles, esqueci o nome do negócio lá, Kindle, aqueles Kindle para você ler, é muito importante você ter essa interação com as palavras, não só ouvir. Eu acredito, né, que tenha o aprendizado através da visão, da audição. Você tem que formular uma linha ali para você entender melhor. O que você acha sobre isso, professor? Não, completamente. O que acontece? Nós estamos num momento da sociedade orientado para a construção de habilidades. Habilidade é importante? É, mas a gente está deixando de construir a inteligência. A maioria das pessoas, né, não entendam como ofensa. É uma constatação, né, geral. A maioria das pessoas nem sabem que tem uma inteligência. Por quê? Porque hoje a orientação é só para habilidade, habilidade, habilidade. Habilidade e competência, habilidade e competência. E inteligência é completamente diferente. O que nos diferencia dos animais é a capacidade de imaginar. Veja, geralmente as pessoas veem um pássaro voando e falam assim: nossa, queria ser livre como esse pássaro. Mas quem é que disse que esse pássaro é livre? Ele não é livre, porque ele é escravo da própria natureza. O que faz um pássaro? Só voa. Você nunca vai ver um pássaro falar assim: poxa, hoje eu não vou voando, eu vou a pé pro ninho. Porque ele
ele não tem a capacidade, ele não pode deliberar, ele não tem a capacidade de escolha. Então, isso é a nossa potencialidade. Imaginação, indução, dedução. E isso está sendo retirado para treinamento somente de habilidade. Então, esse livro, cara, eu considero ele um divisor de águas na vida de uma pessoa que gosta. O próprio livro cita que a televisão, o rádio, eles roubam da pessoa aquela sensação da necessidade de leitura. E por que funciona tanto o rádio e a televisão? Porque ele acessa a sua mente sem a sua autorização. E os intelectuais sabem disso, principalmente aqueles ideológicos. Então, eu quero implantar uma ideologia na massa. O que eu faço? Vou via rádio, vou via televisão. Construo um discurso bem elaborado, porque aquilo eu introjeto lá na mente do cidadão, ele nem percebe. Terminou a live aqui, vai ter um monte de gente repetindo o que eu estou falando, porque não está analisando o meu discurso. Ele está só ali absorvendo. E eu não quero que as pessoas absorvam somente o que eu falo. Eu quero que elas pensem, ponderem e aí tomem sua própria decisão. Mas a leitura é a base de tudo. Então, por isso que a educação clássica resgata, né? A gramática, a lógica e a retórica. Porque sem esse construto, você não vai entender os demais. Você não entende matemática, porque matemática tem problema. Muitas vezes as pessoas não gostam de matemática porque elas não conseguem entender o que pede o problema. Porque quando você monta a conta para ela, ela faz a conta. Ela não sabe montar a conta porque ela não entende quais são os elementos que ela precisa. Ou somar, dividir, multiplicar. Né? Quando o x passa para lá, o x passa para cá. Mais e menos, menos e mais. Então, na realidade, a dificuldade muitas vezes não é no cálculo. É na compreensão do problema, né? O que se pede. Chega no final, ele lê tudo, aí não sabe montar a conta. A conta ele sabe fazer. Né? Então, de onde vem isso? Professor, isso que você está falando, eu acho que se enquadra num post que eu fiz esses dias. Se você lê para entender ou para se informar. Eu acho que quando a gente está na escola, eu particularmente, por exemplo, você pega aquelas fórmulas lá de Becquerel, Curie, ali na hora, no contexto ali, você não entende, você se informa do assunto, memoriza aquilo ali no momento, e hoje, se você for perguntar para mim, você sabe fazer isso? Não sei. Porque eu não tive essa questão de entender aquilo. Eu quis só pegar a informação, decorar ali na hora, aplicar no meu dia a dia ali que eu precisava para fazer a prova, que é o que acontece. E hoje eu não conheço nada mais dessa fórmula. Então, quer dizer que eu não entendi bulhufas nenhuma. Não. Na realidade, o que você fez? Você aumentou o seu estoque de informação, só isso. Né? E veja, o estoque nem fica por muito tempo, ele acaba se perdendo. Né? Então, ler para entender e para se informar tem uma grande diferença. E né, é base para o outro. Então, eu preciso me informar primeiro, em cima daquela informação é que eu vou fazer a operação mental para aumentar o meu entendimento. Eu usei um exemplo aí essa semana, na semana do Alisson, né? Exatamente na época de 1970. Você pergunta para o pessoal da radiologia, o que aconteceu em 1970? Foi a descoberta da tomografia. Isso é um fato, né? É apenas uma informação. Você aumentou o seu estoque de informação, mas você não analisou aquele fato, não aumentou o seu entendimento, porque ali tem muito mais do que a data, não que a data não seja importante, porque foi um marco, né, a invenção do equipamento. Mas qual foi o impacto na sociedade? De que forma isso modificou a medicina? O que aconteceu em relação à tecnologia? Percebe quantas perguntas estão sendo feitas para você aumentar o seu entendimento sobre a invenção de uma máquina? A invenção da máquina é um fato. Agora, o que ela faz, para que serve, a revolução que causou, o impacto que gerou, isso é aumentar o entendimento. O que teve de importante lá então? Bom, teve a junção de duas importantes tecnologias. Uma, a informática, e outra, o raio-x. O que são as revoluções industriais? Mudanças de tecnologia. Primeira revolução industrial, 1700 e alguma coisa. O que funcionava lá? Qual era a tecnologia da época? Máquina a vapor. Segunda revolução industrial, 100 anos para frente, aproximadamente. Qual era a tecnologia utilizada lá? Produção em alta escala, dentro das indústrias. Esteiras, né? Terceira revolução industrial. Qual foi a tecnologia ali que modificou tudo? Internet, automação. Quarta revolução industrial. Qual foi a mudança de cenário de tecnologia? Tecnologias habilitadoras.
inteligência artificial, big data, realidade aumentada, integração de sistemas. Então, percebe? Isso é um entendimento que você ultrapassa o verniz. Geralmente, a gente só arranha o verniz. Primeira camada, camada elementar. Agora, você fazer uma análise de etapa por etapa, sabendo o que aconteceu, o que impactou, o que gerou, aí você está se aprofundando. Aí você está aumentando o seu entendimento. Porque o que ensinam para nós na escola, infelizmente, é decorar data. É decorar conceito. Não ensina a aplicar o conceito. Então você tem que decorar. Decora a fórmula do KV, mas aí chega lá na hora e não sabe aplicar. E olha que é uma fórmula simplória. Não é nenhuma transformada de Fourier. Né? Então ensina-se a decorar conceitos, mas não ensina a aplicar. E inteligência é o quê? Inteligência é melhorar o seu dia. É fazer o seu dia mais fácil, né? É saber escolher melhores caminhos. Então, a inteligência está ficando de lado. E de onde vem essa geração de inteligência? De bons livros. Quais são os bons livros? Este livro te ensina a ter critério para escolher. Ele tem uma lista de livros. Né? Alguns eu já li, outros eu não concordo, porque quando você vai avançando e melhorando como leitor, você também passa a ter os seus critérios. Hoje, qual é o meu foco quanto leitor? Né? É a formação intelectual. Professor, você pode até colocar, que eu acho que vai enquadrar bem no contexto, o senhor já falou sobre o nível 1, que é o nível elementar. Nível 2, que é o inspecional. Coloca o nível 3 em cima desse contexto e depois o quarto, só para o pessoal entender o conceito básico desse livro aqui. Eu acho que isso aí vai ser de grande valor aí para todos. Isso é o cerne do livro, né? Então, elementar, indivíduo alfabetizado, né? O averiguativo ou inspecional, que é o nível 2, que é a parte de leitura de capa, contracapa, sumário, índice remissivo, nota de rodapé, enfim, é uma investigação superficial, né? Mas que ajuda você a responder aquelas perguntas sobre o que é o livro, como ele disse o que quer dizer, né? E aonde você aplica aquilo que você leu. E o terceiro nível é quando você vai se debruçar sobre a obra. O terceiro nível é o nível analítico, né? É o nível mais complexo, né? Em relação aos dois, porque eles vão se sobrepondo. Então, analítico é começar a destrinchar a obra, né? E aí, é óbvio que depois você vai ver mais para frente que você tem a velocidade de leitura. Não tenha pressa, né? Existem momentos que se aplica a leitura dinâmica, né? Aquela leitura mais rápida, sim, mas são para todos os livros? Não. Então, lê com calma. Lembra bem, analítico vem de análise. Você analisa alguma coisa correndo? Passou um carro correndo. Você conseguiu ver se o pneu está careca? Se o motorista estava com cinto? Né? Se a pintura tinha risco? Não. Então, a leitura é a mesma coisa. Você vai devagar. Né? Então, esse terceiro nível é o nível que você vai degustar a obra. Né? Como você fez o post lá para mim. Existem leituras que não merecem ser degustadas, não merecem ser ingeridas. Todos os livros são bons? Não, gente, não são todos os livros. Né? Então, para escolher os bons livros, eu tenho que ter critério. Né? E antes de avançar para a última, se você observar, tudo que nós estamos lendo em conjunto, né? Eu, você, o professor Fabrício Nazari, os outros colegas, está referenciado no Como Ler Livros. Então, aqui ele traz um arcabouço para você do que é bom ler. Se você observar lá na capa, ele já cita, né? Aristóteles, São Tomás de Aquino, John Locke, John Stuart Mill, né? Aí aqui no início do livro, ele já fala do trivium, já fala do quadrivium, principalmente o que foi escrito pela irmã Miriam, né? Ele teve grande influência na irmã Miriam. Aí você vem aqui, você tem o Hugo de São Vítor, da Arte de Ler, né? Você tem aqui o Dante Alighieri, né? Joia. Do Divina Comédia, todos, né, tem o Padre Sertilanges da vida intelectual. Então, cada um deles tem um modelo diferente sobre falar de leitura, mas todos estão alinhados, né, com este livro aqui. Bom, aí avançamos para o último livro, que é um dos mais difíceis, que é o nível sintópico, que é ler vários livros, fechar todos. Estou dando um exemplo bem simplista, tá? Não é dessa forma que ele coloca. Ler, vamos imaginar, eu estou lendo aqui, só para dar um exemplo.
3 livros diferentes. Tá aqui, estou lendo os 3. Depois que eu terminei de ler os 3, eu guardo e consigo escrever uma versão minha, sem consultar, analisando os 3 e fazendo com que os 3 dialoguem. O que tem de semelhante, o que tem de diferente na ideia. Porque aqui, um deles é do Jules Payet, o outro aqui é do padre Leonel Franca, e o outro aqui é do padre Sertilange. Tem alguma coisa semelhante entre os 3? Tem. O que é? Tem alguma ideia que contrapõe entre eles? Tem. Qual é? Para eu saber o que tem de semelhante, eu preciso conhecer as 3 ideias. Para eu poder contra-argumentar, eu também tenho que conhecer o que está no contra-argumento. Então, o nível sintópico é esse. Ler várias obras e conseguir escrever um texto, né, sem consulta, colocando as 3 para análise ao mesmo tempo. Ou 2 ou mais obras. Professor, tem uma pergunta em cima disso, da sua formação. Quando você se torna mestre na parte de educação, você tem que ter esse contexto, esse conceito enraizado na sua mente, de que você tem que entender tudo sobre ali, no caso, literatura, e saber relacionar ali os casos, ou não? Não, infelizmente não. Olha, muita coisa sobre vida intelectual você não aprende na escola. Eu tive muita sorte de encontrar um professor que tinha essa linha, tá? E me indicou esse livro. Então, ele tinha essa pesquisa paralela, porque, veja, a construção da vida intelectual não se faz dentro da escola. Infelizmente, essa é a realidade das escolas brasileiras. Lá você está para aprender uma função para aquela necessidade social da época que você vive. No entanto, que a gente sai para ir para a indústria. Era assim que funcionava, né? Hoje, nós estamos no ambiente digital. Então, o que você vai aprender? Habilidades e destreza digital para cumprir aquela tarefa social. A vida intelectual e a inteligência é um ambiente à parte que as pessoas nem valorizam tanto assim. Não é no mestrado que você constrói uma vida intelectual. Eu tive uma grande sorte, né, de encontrar um professor lá. No mestrado, você vai para fazer uma pesquisa de acordo com a linha de pesquisa que você escolheu. Então, o mestrado em educação em si, né, tem vários programas. Onde eu estudei, né, ele tinha 3, 4 programas diferentes, linhas de pesquisa. Né? Tem pessoas que escolhem, no meu caso, eu escolhi orientado para a formação de docente, para metodologias de ensino. Tem pessoas que fazem um mestrado em educação com a linha voltada para políticas públicas educacionais. Né? Então, depende do que você pretende pesquisar. Né? Agora, pesquisa, artigo científico, publicação, tese, dissertação, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com a vida intelectual. Você passa um período ali lendo bastante coisa, aumentando o seu estoque de informação para construir sua dissertação. Tá? Então, são coisas completamente diferentes. Geralmente, os acadêmicos gostam de ouvir isso. Hoje, a gente tem um estereótipo, né, de que a academia, entenda a faculdade, né, quando eu falo academia, é sinônimo de inteligência. Não é. Não é, são coisas completamente diferentes. Né? Eu sou um professor acadêmico, mas isso não significa que lá na academia a gente ensina inteligência. Por exemplo, 3 habilidades requisitadas para o século XXI, independente dos profissionais. Empreendedorismo, criatividade e inovação. Né? Veja, são habilidades. Né? Não tem nada a ver com inteligência. É a capacidade de você fazer algo. Lógico, são importantes? É óbvio que são. Mas a inteligência está fora. Inteligência é algo diferente. Exemplo, qual era a única forma de medir a inteligência antigamente? Era o famoso QI, coeficiente de inteligência. Aí veio lá na década de 80 o professor de Harvard, o Howard Gardner, e escreveu um livro, Inteligências Múltiplas, Teoria das Inteligências Múltiplas. Ele considerava, além do coeficiente de inteligência, a inteligência visual, a corporal, a sinestésica. Então, ele completou. O ser humano não é dotado de uma inteligência, e sim de múltiplas inteligências. No entanto, juntou. No entanto que eu sempre faço a mesma brincadeira para a gente dar um exemplo sobre isso. Né? Nós fomos formados de forma cartesiana, modelo tradicional, para resolver problema sempre operando da maneira lógico-matemática. Como significa isso? Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. 2 pedreiros vão levar quanto tempo? A resposta lógico-matemática, 15. Metade. Eu respondo diferente. Vai levar 3 meses. Eles vão ficar conversando, vai perder produto. Está errado?
Não, é uma outra forma de enxergar o mesmo problema. Então, quanto mais opções, né, eu tiver para resolver o mesmo problema, eu estou usando outros tipos de inteligência. Então, mais ou menos dessa forma, né? Só que isso não se ensina na escola. Criatividade não se ensina na escola. Empreendedorismo, raras as exceções, principalmente em cursos de especificidades, né? Da área administrativa. Inovação, então, só se você fizer um... Travou aí de novo, professor. Eu não estou te ouvindo, professor. Eu acho que travou aí sua internet. Voltou aí, professor? Eu acho que travou aqui para mim, hein? Tá mudo. O seu áudio ficou mudo aí, professor Vinícius. Espera só um minutinho que ele já arruma aí, gente. O vídeo tá ok, professor. O vídeo tá beleza. Só que o áudio não tá saindo, não. Espera aí, gente, que ele saiu vai entrar de novo. Quando o conteúdo é rico assim, buga tudo. Mandei aqui a solicitação pro professor Vinícius novamente. Só um minutinho. Já estamos aqui com 47 minutos aqui de live. Passa rápido quando o assunto é bom. Agora foi. Beleza. Bom, não sei quanto tempo falta ainda, né? Tá travando bastante. Falta Se quiser, 13 minutos. Dá para a gente construir ainda mais umas coisas. Professor, eu não sei se você lembra os áudios que eu te mandei. Eu quero colocar aqueles áudios em cima agora aqui do quadro aqui. Mas eu quero construir de uma forma diferente. Hoje em dia a gente vê bastante reclamação na nossa profissão, né? Inclusive o Fábio estava fazendo uma live ontem sobre um tema legal, mamografia, e o pessoal sempre entra para reclamar que o conselho não faz nada, que a radiologia é desunida, que isso, que aquilo. Eu acho que esse tema aqui, você sabe ler, se aplica muito bem a isso, porque a maioria das vezes a gente insiste. Você já leu o Código de Ética, você já leu a nossa regulamentação, a Lei 7394 de 85. Como que a gente pode, num cenário atual como esse, que as pessoas estão tão acostumadas em televisão, rádio, mídias sociais, a estimular as pessoas com que elas vão atrás de buscar a informação através da leitura? Como que você acha que isso pode ser mudado, professor? olha, Tafa, é uma pergunta muito complexa, porque tudo está caminhando para que isso diminua, para que a vontade da leitura diminua. Quando você pegar a educação da vontade, você vai entender isso, né? Ele fala aqui, inclusive, que a educação caminha para o desânimo da busca intelectual, para o desânimo da busca da inteligência. Então, as pessoas, elas estão sem vontade. E vontade é uma potência que mobiliza, é uma força motriz que coloca, né, o indivíduo para a busca. Só que isso não está acontecendo. Você se lembra de ter tido na escola educação da vontade? Como estudar a vontade? Exatamente. Não tivemos. Eu não tive nem vontade de educação. Exatamente. E isso faz falta, porque todo ser humano é munido de preguiça. A preguiça, né, ele cita que é um dos maiores vilões para a construção da vida intelectual. E o povo está impregnado de preguiça e mediocridade. Né? Entenda a mediocridade como meio, né? Mediano. Todo mundo quer ficar na zona mais confortável possível. E a zona confortável está cheia. Está sobrecarregada. Os profissionais da radiologia, assim como a sociedade de uma forma geral, eles precisam construir, né, o seu alicerce e a sua potência de vontade.
É muito... Uma amiga pessoal minha, a Melissa, a Mel, ela tá perguntando como que é o nome do livro. Eu tô tentando achar ele aqui para mostrar. Educação da Vontade. Aqui, ó. Achei. Esse. Educação da Vontade, de Rulis Paiô. Então, o que acontece? Nós não tivemos uma orientação para a educação da vontade, nós não tivemos uma orientação, né, ou conselhos sobre o trabalho intelectual, né? Nós não tivemos lá, né, um guia para a construção da vida intelectual. Esses livros, né, que nós temos aqui, que você tem aí, é a base para a gente começar a estudar qualquer coisa. Então, imagine se as pessoas tivessem isso aqui na sua formação de base, na educação de base, entendendo o que é educação da vontade. Educar a vontade não é algo tão simples assim. Entenda educar como correção de rota. Você está num caminho errado, eu preciso reeducar. Então, educação da vontade, orientação para a vida intelectual, como ler livros e escolher esses livros, como ler e entender, né? Aumentar a compreensão. Então é óbvio que a gente vai ter problema na radiologia, é óbvio que a gente vai ter problema na enfermagem, é óbvio que a gente vai ter problema na pedagogia. Se a gente está sem base, nós não sabemos construir uma vida intelectual, a gente não sabe ler, a gente não educou a vontade. Nem somos estimulados a isso, né, professor? Nem somos. E quando trazemos, muitas vezes somos rotulados de arrogantes. Falar de vida intelectual é sinônimo de arrogância, as pessoas se irritam. Geralmente não é um assunto atrativo. Pode reparar, né? Se for para falar de fórmula mágica para ficar rico, mesmo que seja mentira, chove de gente para assistir. Ó, Porque é um livro que é bem mais famoso que esse aqui, O Poder do Hábito. Eu acho que é basicamente o mesmo conceito. Exatamente. Mas ali eu acho que trabalha um pouquinho mais o seu lado emocional, de te motivar a ir para cima. E aqui trabalha mais a parte educacional, do que você tem que fazer. Não comecei a ler isso, mas pelo que eu vi aqui de contracapa da técnica 2 aí do nível de leitura, se trata basicamente disso. Aqui na Educação da Vontade de Rulis Paiô, ele deixa muito claro que depende de você. Não fica esperando motivação. É você e ponto. Você tem que desenvolver a educação da vontade. O que é a educação da vontade? É você construir a virtude de, mesmo querendo fazer algo errado, mesmo tendo preguiça, lutar para que aquilo não domine você. E você vença aquela etapa. Então a gente não tem educação da vontade, a gente não sabe o que é virtude, a gente não consegue acessar a realidade. Nossa, mas tem uma realidade além dessa que eu enxergo? É óbvio que tem. Será que o que você enxerga é certo? Né? Será que o que você está enxergando é real? Porque para eu saber se é real ou não, eu preciso ter condição de... Isso que é fácil das pessoas caírem no fake news. Elas não têm critério para poder avaliar, para poder escolher, para poder decidir. Né? Então se tornam presas fáceis. Né? Show de bola. Show de bola. A última pergunta, falta 7 minutos aqui, foi até a minha amiga Mel que mandou através da minha esposa. É sobre a diferença entre a educação clássica, que é aquela que você me explicou, que eu quero que você explique aqui para o pessoal, que eu achei sensacional a sua explicação, e a educação moderna. Se o senhor acha que a educação de hoje, a educação moderna, ela tem muito ainda atraso, que antigamente, por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo que eu te mandei lá do Átomo, que os professores se estimulavam a continuar a pesquisa um do outro, elaborar uma pesquisa diferente em cima do trabalho de outra pessoa, e hoje a gente não encontra mais isso. Isso tem alguma correlação nessas duas coisas? Tem, olha, infelizmente a educação moderna, ela está fragilizada no sentido da construção, né? No sentido da disciplina, como eu falei anteriormente, no que se sustenta a educação clássica, né? Era aquilo que os gregos e os romanos faziam, que é o trivium, né? Que é a construção da gramática, da lógica e da retórica. Através dessas três é que eu vou estudar exatas, humanas e biológicas. Então, se eu não tenho um alicerce, eu não consigo avançar. A educação moderna, ela está assim. Ela está fragilizada no seu alicerce. Então, nós não temos uma disciplina,
nós não temos um cenário que possibilita a gente ter esse alicerce, né? Nós temos a aprovação automática, nós não temos a educação da vontade, logo os alunos não entendem a importância de se ter essa base. Então, pode ver, o aluno está sempre... Vamos escolher o nosso curso mesmo, para a gente usar como exemplo. O que os alunos querem? Eles já querem fazer estágio sem antes saber anatomia e fisiologia. Eles já querem fazer uma tomografia sem antes saber o que é KVP e miliamperagem. Então, a pressa de fazer fragiliza o alicerce. E hoje, para não se perder aluno, para poder acompanhar a aceleração social, eles colocam as pessoas para fazerem sem essa base. E a educação clássica é isso, é o resgate, né? Tem muita gente que está buscando educação clássica hoje para os filhos, porque é o resgate da construção de um alicerce, de uma base sólida, firme, para daí, então, entender o resto. Pô, se eu não domino gramática, se eu não faço retórica, se eu não consigo dialogar, né? Eu costumo dizer que a gente está aí em 2020 com a sociedade do telefone sem fio. Eu falo A, você entende B, e o Cláudio reproduz C, e o Flávio não entendeu nem A, nem B, nem C. Porque as pessoas não têm retórica, não têm discurso, não dominam a gramática, não dominam a linguagem. Então elas não conseguem se exprimir, não conseguem se fazer entender. Tem pobreza de vocabulário. Quando você esquece, eu ia falar uma coisa, não é que você esqueceu, é que você não sabia, que você não tinha um vocabulário, uma palavra, para tirar ali e encaixar no contexto. Porque para eu escolher uma palavra, eu tenho que saber o que ela significa para colocar naquele contexto. Que foi o exemplo que a Mel colocou uma pergunta bem legal aí, que eu acho que se enquadra nisso. Eu vou ler aqui para você, professor. Mas a educação clássica é a saída ou podemos inserir conceitos clássicos na moderna? Ao seu ver, professor, é possível? Uma pergunta excelente, uma pergunta excelente. Foi como eu falei na palestra lá com o Alisson, né? Somos um time de vôlei. Ela levantou, agora eu vou cortar, né? O que acontece? Existe uma confusão, existe uma polarização de que os autores, muitas vezes, eles gostam de se refutarem. Então, bom, eu sou mestre em educação, o Tafa também é mestre em educação. Aí ele vem com uma teoria. Aí, ao invés de eu aproveitar a teoria dele para encaixar na minha e a gente caminhar junto, não, eu gasto a minha energia para refutar a sua. E o importante para mim é quebrar a sua para mostrar que a minha é boa. Então, agora vamos lá para a pergunta da Melissa, né? É extremamente possível, é isso que é para ser feito. É para pegar o que tem de bom lá de trás e juntar com o que tem de bom aqui na frente para melhorar o caminho. Não significa que, à medida que foi surgindo novas arquiteturas pedagógicas, que as anteriores devem ser descartadas. Pelo contrário, elas devem, sim, se juntar. Então, a gente poderia resgatar a educação clássica para melhorar a educação moderna? Óbvio, óbvio, né? Não tenho dúvida sobre isso. No entanto, que se você dá uma gulgada aí, você vai perceber o quanto isso aqui não é novo. Esses livros que a gente está tratando, vai ver a data de publicação. Esse aqui, 1921. Já é velho esse livro, mas ele está bombando agora, está todo mundo falando dele. Já é um livro que ficou, é um nicho muito específico que consome isso. Só que o que está acontecendo agora? Tem muita gente que está entendendo a importância da educação clássica para melhorar a moderna. Não é para excluir a moderna. E nem a moderna excluir a clássica. Pelo contrário, as pessoas estão percebendo que existe uma carência. Como era na Grécia Antiga? Como o Sócrates fazia? Ele saía na ágora, em praça pública, dialogar com as pessoas. O método de Sócrates era a maiêutica. Maiêutica era dar à luz. A mãe de Sócrates era parteira. Então ele assemelhava o método dele de ensino como dar à luz a um novo conhecimento. O novo conhecimento ancorado naquele que o cidadão já tem, que é o conhecimento prévio. Então, né, o Alisson citou essa semana o Confúcio, né, que é anterior ao Sócrates, ainda 2.500 anos atrás. Né? Eu falei do professor Girafales. Você vem com uma teoria, aí eu falo para você, porque causa, razão, motivo, circunstância. Se você consegue encaixar a sua teoria e responder causa, motivo, razão e circunstância de estar fazendo aquilo,
né? Você está construindo em metodologias ativas, aproveitando a educação clássica, que é a gramática, a retórica e a lógica. Então, perfeita pergunta, sim, é possível. Gostaria muito que isso acontecesse, mas as pessoas preferem ficar brigando e refutando, né? Inclusive, você falando aí de refutação, tem aquele quadro, né? Olavo tem razão, é baseado nisso também, né, professor? É. Um pouquinho antes de começar. Você deve saber do que eu tô falando aí. A maioria não deve ter nem entendido, pegado a sacada aí. Mas ficou uma piada interna aqui entre nós, professor. E aí, tem Professor, alguma pergunta? o meu Instagram ele tá bugado. Passa 1 hora, a live não derruba. Inclusive, já estamos com 1 hora e 32 segundos aqui. Eu gostaria de agradecer aí por todo esse show de conhecimento. Eu sempre aprendo muito com você, professor. Eu quis externar isso aqui de lançar esse debate aqui, essa conversa para o público, porque não adianta eu ficar só aprendendo no privado. Eu acho que o seu conhecimento tem que começar a sair um pouquinho só da nossa conversa e eu espero que você aceite outras vezes a gente conversar mais sobre esse livro, sobre outros. Vou me empenhar para que isso aconteça, porque a conversa aqui com você tem que ser um nível um pouquinho diferente que eu estou longe de alcançar ainda. E agradeço por aceitar esse convite, professor. Eu que agradeço o convite, né? E ter a oportunidade de tentar mostrar a importância disso, né? É um trabalho de formiguinha, né? E eu tenho essa vontade, né, de mostrar para os nossos profissionais, no qual é uma categoria que eu também faço parte. Apesar da minha profissão hoje, né, ela ter migrado para a docência, e docência no sentido amplo, né? Eu não estou somente na área da radiologia, né? Eu sou um professor universitário que se preocupa hoje em dar um pouquinho dessa noção de vida intelectual para os meus alunos. Então, o seu convite, né, me estimulou para poder oferecer isso para as pessoas, para mostrar que todo mundo é capaz, né? Isso aqui não é exclusividade nossa. Isso aqui é acessível para todo mundo. Tendo alguém para orientar, facilita o caminho. Então, como eu tenho um pouquinho mais de experiência, eu tenho o maior prazer, né? Se as pessoas se interessarem, jamais eu vou negar. Então, quando você quiser marcar uma outra, estou à disposição. A gente continua aqui nesse livro, ou a gente pode avançar em outro, a gente pode fazer algo relacionado à leitura, enfim. Né? Legal. Eu pretendo ter essa linha aqui também, professor, que eu acho que educação é que falta não só para a nossa área, para o nosso país, né? Eu me enquadro nisso também. Tem só uma pergunta que a Nilce fez ali que eu achei bem interessante. Como eu tenho filho também, tenho 3 criancinhas, né? Se aplica a eles também. Qual que você acha que é a idade recomendada para começar a ler esse livro aqui? Ela citou ali se pode com 12 anos, mas o que o senhor tem a dizer aí, professor, sobre isso? Pode, mas pode ser que ele tenha dificuldade, então seria uma leitura com auxílio. Né? Aqui ele tem um nível filosófico. Então, muitas vezes, uma criança de 12 anos, apesar que eu não sou especialista em educação infantil, tá? Mas eu entendo que uma criança de 12 anos, ainda ela não construiu a sua forma de analisar, ainda não atingiu a maturidade para entender o que está aqui. Porque o que acontece aqui, ele faz muita referência à filosofia, a escritores, né, que remontam aí um período medieval, muitas vezes. Né? Coisas que nem os adultos entendem, né? Eu mesmo, quando eu pego algumas coisas aqui, tipo, de Sócrates, Aristóteles, eu fico boiando. Falo, meu, do que estão falando aqui? Deixa eu ir atrás aqui. Eu que faço faculdade de filosofia, né, acabei esquecendo de falar, muitas vezes eu tenho dificuldade, eu recorro a alguém mais experiente. Então, eu acho que esse livro não é indicado para uma criança de 12 anos, mas ela pode fazer uma leitura inspecional, né, auxiliado com um adulto, né, já para ir se aproximando. Então, nada impede, mas não é uma indicação, eu não indico para uma criança, tá? Show de bola. Tá respondido. Eu acho que as próximas perguntas aí a gente guarda para uma nova oportunidade. O recado que eu queria dar é o seguinte, eu vou colocar aqui nos stories a página do professor Vinícius. Sigam ele lá, vocês vão aprender muita coisa. Tenho certeza que eu estou aprendendo bastante. Toda essa conversa aqui não veio de mim não, veio tudo dele aqui, tudo dessa cachola aí. É careca, mas tem muito conhecimento aí para sair dessa cabecinha aí. E, professor, eu queria abrir aqui um espaço para você deixar o recado que você quiser, pessoal, deixar suas considerações finais e a gente encerra aqui em seguida. Olha, vou falar 2 palavrinhas só e aí considere como encerrado. Busquem conhecimento. Show de bola. Boa noite, professor. E obrigado aí
todo mundo aí ter participado. A live vai ficar salva aqui no IGTV, lá no YouTube, beleza? Boa noite aí para todo mundo. Ótimo fim de semana aí, professor. Valeu, até mais. Até mais.